Olá pessoal, é um prazer novamente revê-los e hoje vamos falar sobre o tipo penal, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação. Trata-se de mais um crime contra a vida no mesmo capítulo estudado anteriormente, que é o homicídio. A gente tem que o tipo penal que é inserido, ele está caracterizado no artigo 122 do Código Penal e se trata da ação de induzir, instigar ou prestar auxílio material para suicídio ou automutilação. A pena inicial deste tipo penal, pelo menos na forma simples, é de reclusão, de 6 meses a 2 anos. A natureza jurídica, o elemento subjetivo do tipo, é de crime formal. Então, a gente não necessita, como nos crimes materiais, como no caso do último crime estudado, o homicídio, que ocorra um resultado naturalístico, que a ação se exteriorize, como que eu posso dizer, no mundo. E caso ocorra a morte ou a lesão corporal, necessariamente a gente não está tendo isso atrelado como algo necessário à consumação do delito, mas vai incidir como uma agravante penal. O elemento subjetivo é apenas o dolo, pode ser direto ou eventual, porque o legislador não previu a possibilidade desse delito na forma culposa. E até seria estranha essa questão de instigar ou prestar auxílio material de forma culposa. O bem jurídico é complexo porque não só se protege a vida, essa é extrauterina, se não estaremos falando do delito de aborto, como a incolumidade física do sujeito, a integridade física do sujeito. O sujeito, a estrutura do tipo, é que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, se trata de um crime comum. O sujeito passivo é a necessidade que seja a pessoa certa, determinada, não há a possibilidade, pelo menos no tipo penal, enquanto tipo penal simples, a conduta do caput, que haja a prática contra pessoas indeterminadas, pessoas que não podem ser, digamos que, identificadas. A gente vai ter agravantes ao decorrer do estudo que, para aquelas, quando esse crime é praticado com um quantitativo indeterminado de pessoas a partir de redes sociais, de grupos de transmissão, comunicação, como grupos de WhatsApp ou do Telegram, vai ser uma causa de aumento de pena. Só que inicialmente a gente tem pessoa certa e pessoa determinada com discernimento, porque se essa conduta ocorre contra uma pessoa que ela não é capaz de se determinar, seja uma pessoa abaixo dos 14 anos ou que tem alguma enfermidade, seja total ou transitória, permanente ou transitória, a gente vai estar falando ou do crime de homicídio ou tentativa de homicídio ou do crime de lesão corporal, tá? Então, pela conduta que a gente estuda, a gente tem que se trata de um crime comissivo, que exige uma conduta positiva, é um crime plurissubsistente, então a gente tem que o intercrimes, o caminho da conduta, o caminho do crime, ele pode ser fracionado. Trata-se também de crime bicomum, já que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, tá bom? Os verbos do núcleo a gente tem induzir. Induzir, a gente tem aquela questão de criar uma ideia. A pessoa ela não tinha aquela pretensão de se automutilar ou de praticar o suicídio e a pessoa, o agente ativo, ele não instiga, mas ele induz a pessoa, ele cria aquela ideia de uma forma originária. A gente tem como exemplo, você deveria acabar com a sua dor para sempre, você deveria se matar, você deveria se machucar por questões X ou Y, e isso é diferente de instigar. No instigar, a gente tem que o sujeito ativo ele reforça uma ideia do sujeito passivo. O sujeito passivo ele já apresenta aquela ideia, ele já apresenta aquela vontade, ele exterioriza ela de alguma forma, e o sujeito ativo reforça essa ideia que é pré-existente. Então, já que você pensa em fazer isso, vá em frente, se mate realmente e vai ser apreciado dessa mesma forma. Já o auxílio material, a gente tem algo diferente, não é só uma questão de palavra, é literalmente prestar auxílio material, que é entregar alguma ferramenta, algo que dê suporte à prática da automutilação ou do suicídio. O exemplo que a gente tem na doutrina é dar a arma para que a vítima cometa o ato, ou a corda para que a pessoa se enforque, ou os medicamentos para que ela cometa suicídio, ou qualquer outro tipo de ferramenta que provoque a automutilação da pessoa.
Se trata de crime formal, então não há necessidade do resultado naturalístico, como já discutimos. A simples indução ou instigação ou a prestação desse auxílio material vai levar à prática e à consumação desse delito. Se ocorre a lesão leve, a gente vai ter a aplicação da conduta do caput. Se ocorre lesão grave ou gravíssima, a gente está falando da conduta que está descrita no parágrafo 1º e a morte no parágrafo 2º. A tentativa ela é totalmente possível em qualquer das hipóteses. Quando a gente fala de auxílio material, a gente pode falar da arma que deveria ser entregue ao sujeito e por uma vontade externa daquele sujeito ativo que pratica a conduta, que fornece o meio material, no caso a arma ou uma faca, é interceptado e ele não consegue perpetrar essa conduta. A gente tem também a questão de instigar ou auxiliar com uma carta, um bilhete, que acaba não sendo entregue ao destinatário. A gente tem a tentativa totalmente cabível nesses casos. Quando a gente fala de exemplos reais e doutrinários, dois surgem em evidência. O primeiro é da roleta russa, que é aquele caso que a pessoa pega uma arma, um revólver, e nesse tambor do revólver, que teoricamente caberiam 6 balas, alguns existem de tamanhos diferentes, eles colocam somente um projétil e esse projétil, o tambor ele roga e eles começam a praticar disparos um contra o outro até que um seja morto nesse caso. A gente vai ter que os participantes, os sobreviventes, pelo menos dessa conduta, responderão pelo artigo 122 caput. Já no duelo americano é conduta de 2 pessoas, necessariamente, que cada uma tem uma arma somente é municiada, cada uma escolhe uma arma e, eventualmente, um vai acabar conseguindo se matar ou matar o outro. O pacto de morte já é uma questão diferente que o homicídio e, nessa situação, deveriam morrer todos os agentes que realizam o pacto. A gente tem uma questão diferenciada em análise doutrinária, que é o seguinte: se eventualmente um agente mata o outro, a gente está falando de homicídio. Se eventualmente o agente ele mata o outro, tenta se matar e também não consegue, a gente está falando de homicídio. Então, assim, a gente só vai falar do artigo 122 quando aquele agente não prestar um auxílio, seja ele material de qual forma, e ele realmente só pratique o pacto e se auto-suicídio no caso, mas vai estar incorrendo da mesma forma pela morte do companheiro na conduta do artigo 122. A gente tem uma ideia que é apresentada pela doutrina do professor Rogério Greco quanto aos testemunhos de Jeová, que os pais que impedem a transfusão de sangue menor cometem homicídio por omissão, naquela questão do artigo 23, parágrafo 2º do Código Penal. Então, assim, não é uma questão que é amparada pela jurisprudência, mas é interessante a gente comentar, e de todas as hipóteses estudadas, é o único autor que traz esse exemplo. As formas qualificadas estão descritas no parágrafo 1º e 2º, e no parágrafo 1º a gente tem a lesão grave ou gravíssima, que a gente vai entender o que seria uma lesão grave ou gravíssima, a qualificação dessa lesão a partir do delito de lesão corporal. A lesão grave está descrita no parágrafo 1º do artigo 129 e tem a ver com perigo à vida, debilidade, incapacidade, uma incapacidade que não é permanente, é assim que a gente consegue diferenciar uma da outra. E pode ser uma incapacidade que seja por mais de 30 dias. Já na lesão gravíssima, a gente está falando de uma incapacidade permanente, seja por deformidade de algum membro, inutilização de algum membro ou até mesmo do aborto. A reclusão, nesse caso, ela se justifica, o aumento de pena, né, se justifica por conta de um desvalor maior da ação. A conduta negativa ela é agravada. Já no parágrafo 2º, a gente tem que, se a conduta resulta em morte, reclusão de 2 a 6 anos. Então, assim, se a pessoa instiga a outra a se suicidar e a pessoa efetivamente se suicida, a gente está falando do resultado morte com reclusão de 2 a 6 anos. A tentativa, nesse caso, ela não vai se aplicar, porque a gente tem um resultado naturalístico por completo. Então, aqui a gente está falando somente da consumação, então há necessidade que haja o resultado naturalístico e que ele não seja evitado.
As causas de aumento de pena estão descritas no parágrafo 3º e a gente vai ter que a pena vai ser duplicada se a conduta ocorrer por motivo egoístico, por interesse pessoal. A gente tem no exemplo da pessoa que busca eliminar um concorrente ou prejudicar um concorrente com essa conduta de automutilação. Motivo corp, até um pouco estranha essa questão, mas a doutrina traz a vingança contra o estuprador. E que nem a gente falou sobre essa questão do homicídio privilegiado, a gente vai ter situações que talvez isso seja entendido no plenário do tribunal do júri como algo justificável, seja por um relevante valor social, por um relevante valor moral. O motivo fútil é aquela desavença banal, onde o ato, o delito praticado, ele não se justifica pela ação anterior. E a questão da vítima ser menor de 14, menor de idade. Aqui é uma questão interessante para a gente discutir, nesse sentido que o legislador somente coloca a vítima menor. Então, como a gente entende que se a pessoa ela não consegue se determinar se ela é totalmente incapaz, se ela é menor de 14 anos, não há possibilidade da consumação desse delito contra essa pessoa somente de homicídio ou lesão corporal, seja na forma consumada ou na forma tentada, a gente entende que essa vítima menor, essa causa de aumento vai se aplicar somente para as pessoas que têm entre 14 e 18 anos ou aquelas com resistência diminuída. E diminuída no sentido que essa pessoa ela ainda é capaz de se determinar de certa forma, só que existe um desvalor da ação acentuado. A causa de aumento do parágrafo 4º, a gente tem a questão do meio cibernético, onde a prática da conduta vai ocorrer por meio de rede social, internet, transmissão em tempo real, e a pena vai ser aumentada até o dobro. Já no parágrafo 5º, a gente vai ter a questão de liderança virtual, que o autor é administrador ou responsável por grupo, e a pena vai ser duplicada mais a metade. A gente tem aqui uma questão de cumulatividade e ela é permitida sem que ocorra o bis in idem, porque a gente tem que essa situação pode ser tanto praticada no meio cibernético por uma pessoa que não seja de liderança virtual ou cumulativamente. Isso se justifica aqui de uma forma diferenciada da conduta do caput, porque nessa questão temos um coletivo de pessoas que por vezes não pode ser determinado, porque a gente consegue impactar com uma única conduta um número diverso de pessoas. Em situações com vítimas vulneráveis do parágrafo 6º e 7º, a gente vai ter que vai se praticar uma lesão gravíssima quando se ocorre com vítima menor de 14 anos ou sem discernimento, aplicando o parágrafo 2º do artigo 129. E no parágrafo 7º, morte mais vítima menor de 14 anos ou sem resistência, vai se aplicar o artigo 121, homicídio doloso. E aí aqui a gente tem um exemplo da doutrina, que é a criança de asas. Então a gente tem um homicídio por indução. Ou a gente pode também aplicar a questão da lesão corporal, falando que se a criança tirar um dedo, se a criança cortar a orelha, alguma coisa assim, ela vai ter algum benefício, um benefício que ele realmente não acontece, na realidade é simplesmente uma indução para que ela cometa uma lesão corporal. Como a gente entende que os menores de 14 anos eles não são capazes de se determinar plenamente, a gente tem aqui não o delito do artigo 122, mas uma lesão corporal. A interpretação da doutrina sobre o menor, já falamos como não é possível que o crime seja cometido com menores de 14 anos, a doutrina majoritária entende que o menor vai ser aquela pessoa entre 14 e 18 anos, até mesmo porque não faria sentido um entendimento diverso. E, em conclusão, finalizando o nosso estudo do artigo 122, é central a proteção da dignidade da vida. O aumento de pena, em alguns casos, se justifica por conta da tecnologia e da disseminação de conteúdo que pode levar, incentivar a autodestruição, a automutilação, de uma forma que não se pode calcular a quantidade de pessoas que podem ser impactadas. Essa é a nossa aula, agradeço a todos por assistir. Obrigado, gente.